frutos, apenas as sementes. Naquela noite, compreendi que não bastava desejar, nem separar, nem esperar que as coisas aparecessem feitas. É preciso arregaçar as mangas e semear o mundo novo que todos desejamos. E aí? O que é que vocês me dizem do texto? Quem é que não sonha com o mundo novo? Hein? Todos nós sonhamos com o mundo novo. Todos nós desejamos que nada disso desemprego, a desunião, a falta de paz. Nós não desejamos que nada disso aconteça no nosso mundo. Não é verdade? Nós queremos muita paz, muita união, muita justiça, liberdade, nada de maltratos. Tudo isso nós queremos para o nosso mundo. Não é verdade? Do jeito dessa pessoa aqui, que sonhava com o mundo novo. E cada um de nós sonhamos com um mundo desse jeito. Com um mundo que não tenha nenhuma dessas coisas, que não exista nenhuma maldade. É verdade? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Lá no finalzinho, quando o anjo interrompeu ele, né, o anjo disse, nós aqui vendemos a semente. Né? E a semente, ela é plantada nos nossos corações. Né? Nossos pais, nossos catequistas, é verdade? Nossos avós são sempre plantando a sementinha, né? De coisas corretas, de coisas boas, é verdade? E nós devemos semeá-la, fazer ela brotar, né? E assim nós estamos construindo um mundo novo, é verdade? Quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos construindo um mundo novo. Então foi aí que ele aprendeu, né? Naquela noite, ele compreendeu que não basta desejar, né? Não só desejar. Nós temos que fazer o quê? Arregaçar as mangas, né? E semear um mundo novo. Plantar sementinha de coisas boas, né? Ser crianças educadas, comportadas, obedecer o papai e a mamãe, estudar, estudar, estudar para ter uma profissão boa, uma profissão decente, ou seja, ser um verdadeiro cristão, né? E isso não apenas desejar, e sim praticar, e sim semear. E aqui a tia deixa um bom dia, né? E que essa semana se inicie assim, com muita luz, né? Que Deus nos abençoe, que a gente consiga mais uma semana vitoriosa, mais uma semana de aprendizado, não é verdade? Então, alguém quer comentar sobre o nosso texto? Tia, Diga, meu amor. eu percebi que uma parte aí no texto, ele fala, minha amigo. Qual é a parte, amor? Tem uma parte nesse texto que ele fala, minha amigo. Ah, tá certo. Provavelmente a tia, meus amigos, né? Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostei muito desse texto, tia, eu amei. Muito bem. Foi muito legal, mostrou, falou da amizade um pouco. Uhum. Então, eu espero que vocês tirem um aprendizado, né, do texto. Sempre a tia está trazendo esses textos justamente para isso, né, para que vocês guardem, né, a vida de vocês. Não é isso? Que vocês plante essa sementinha do bem, né, essa sementinha de coisas boas no coração de vocês e que vocês transmitam por onde vocês andarem. Ok? Mais alguém quer comentar do texto da tia? Ok? Então, vamos lá. A tia pediu para que vocês, em casa, lessem a página 108 e 109. Foi isso? Onde fala o tempo, os fatos e as fontes históricas. Então, hoje nós vamos falar de história, de historiador, de fatos, de fontes, né, do tempo, tudo isso envolve a história. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esses acontecimentos. Só que a tia quer, como a tia pediu que vocês lessem em casa, se aprofundassem no conteúdo, a tia queria que vocês que leram
falasse o que vocês entenderam. O que você tirou aí desse texto que você não entendeu? O que você achou interessante, importante? Alguém quer comentar? Sim, eu Diga. entendi que historiador é a pessoa que. Eu entendi que historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e, comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ele se baseia em registrar, em registros escritos, sonhos, orais, etc. Muito bem. Conhecido por fonte histórica. Ok. Fonte de história. Isso mesmo. Muito bem. Então, o historiador é essa pessoa, né? É a pessoa responsável de pesquisar, né? De reunir todos os fatos, todas as informações, a fim de conhecer e compreender melhor, né? Esse fato que ele quer desvendar, né? Essa história que ele quer contar. Então, ele se baseia em quê? Em registro escrito, né? Em falas, em oralidade, histórias oral, né? Para poder buscar o que você quer, buscar o que ele quer, né? Para transmitir todo aquele conhecimento dele, né? É por isso, justamente por isso que nós temos os nossos livros de história, né? Porque existem os historiadores que se aprofundam, né? Nos acontecimentos para poder repassar, né? E para isso ele vai o quê? Ele vai usar o tempo, os fatos, as fontes históricas, não é isso? Que é o que nós vamos ver aqui hoje. Muito bem, Clarice. Mais alguém? Mais alguém fez a leitura em casa? Eu fiz, tia. Pronto, meu amor. Muito bem. Pode. Você entendeu o que da leitura? O que foi que meu amor entendeu da leitura? Eu entendi cada região. Muito bem. Excelente. Mais alguém? Muito bem, Pedro Isaac. Eu quero. Gente, então, a gente vai começar, né, falar um pouquinho sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas, né? O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história, né? Porque é no tempo que acontece a história que o historiador vai lá estudar aquele tempo, né? Por exemplo, a fundação da primeira estação rodoviária de Aracoiaba, que na época não era Aracoiaba, era Canoa, foi no dia 14 de fevereiro de 1880, né? Foi a inauguração dessa estação. Então, isso foi o quê? É um fato acontecido nesse tempo, né? Nessa data que a tia acabou de falar. E aí, quando a pessoa quer se aprofundar, a pessoa vai lá no tempo. É por isso que o tempo é um dos aspectos fundamentais, né, para o estudo da história. Sem aquela data, sem aquele tempo, não tem como o historiador se aprofundar. Não é verdade? Então, ele precisa do tempo. Ele precisa saber qual foi o tempo que aconteceu, aquele fato, para ele poder estudar, para ele poder buscar os escritos, para ele se basear em registros, né, que existem daquela época, para ele poder ter a historiografia daquele fato acontecido naquela data, né? Entenderam? Então, vamos lá. A gente pode iniciar a nossa leitura. Quem era que queria iniciar? Qual a página? Página 180, meu amor. Você entrou agora, foi? 180. Aliás, 108, desculpa. Página no chat as páginas. 108, ok? Aqui já botaram, alguém já colocou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te só ler para vocês. Gente, é assim. Quando começa a nossa aula,
é para todo mundo ficar sentadinho, né, atento ao que a tia está explicando. Porque se ficar saindo, não, eu vou ali no banheiro, ou então eu vou ali tomar, aí vai perder o conteúdo, né? Então, vamos se esforçar para, nesse momento, ficar aqui na mesinha de vocês, no cantinho de vocês, porque é a nossa sala de aula, né? É igual como se a gente estivesse lá na nossa sala. Quando está lá na nossa sala, na hora que a tia está explicando, a tia não deixa ninguém sair da sala. Tia, mas eu estou apertada aqui para ir no banheiro. Não, a tia termina já o conteúdo. Já, já você vai. Então, é do mesmo jeito. Nós não podemos estar nos ausentando, entrando e saindo. Tem alguns alunos, não muito dessa turma de vocês, graças a Deus. Mas das outras turmas, acontece muito do aluno sair, aí sai, né? A tia vê aqui quando sai. Mas tem outros que saem e deixam lá. Tá entendendo? Então é complicado. Porque o nosso tempo é pouco, não é verdade? E nós não podemos estar saindo. Nós temos de ficar prestando atenção nas explicações, sentadinho, na cadeira. Por quê? Porque nós estamos estudando. Nós estamos numa sala de aula, não é verdade? Tem muitos alunos que eu acho muito bonito quando aparece aqui de farda. Eu fico assim, morta de feliz quando eu vejo aquele aluno lá, do outro lado da telinha, todo de farda. Isso me transmite o quê? Isso passa o quê? Passa que esse aluno, ele realmente está empolgado, realmente ele quer aprender, né? Então, vamos nos dedicar, vamos compreender que isso aqui é uma sala de aula, e nós não podemos estar saindo, voltando, porque atrapalha. Atrapalha quem? Você próprio que faz isso, né? Você não vai estar atrapalhando a turma, e vai quando chega que fica, tia, o que está passando? Tia, qual é a página? Tia, qual é a disciplina? Aí complicado, né? Mas aí, é como a tia disse, então vamos se conscientizar e vamos ficar no nosso cantinho durante o nosso tempo, 30 minutos, no instante passa, 30 minutos. Não é isso? Diga, meu amor. Tia, eu não uso a minha farda porque eu às vezes saio, aí não tem como eu usar outra roupa, porque a mãe ela lava e eu sinto tanta pena quando ela lava as roupas sozinha. Pois ajude, meu amor, minha lindinha. Você sente muita pena, minha linda? Então vamos lá, tá bom. Então vamos lá, né? A gente vai convidar aqui um aluno para fazer a leitura. Quem que quer começar? Posso, tia? Pode. A tia vai dar tempo para todo mundo, tá bom? Pode ser, meu amor. Começa. O tempo, os fatos e as fontes históricas. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. História é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Ela analisa o passado. Tá bom, meu amor, só até o tempo. Tá ótimo, excelente. Ok? Muito obrigada pela sua leitura. Excelente. Então, gente, a gente vê que aqui, como a tia tinha falado anteriormente, o tempo, né, é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história, né? O historiador, ele tem, uma das primeiras coisas que ele tem de fazer, quando ele quer descobrir algo, é identificar o tempo que aconteceu, né? A data, o ano que aconteceu aquele fato. Então, o tempo, ele é o aspecto fundamental para esse estudo, ok? E a história? A história em si. A história é a ciência que baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo, né? Ela busca isso aí, ela mostra isso aí. É a história que se baseia em eventos ocorridos, né, em um determinado tempo. Quem é que vai continuar agora? Eu, tia. Pronto, pode continuar. Ela Analisa o passado dos homens, sua forma de viver e a sua relação com os demais. Pode continuar. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. Pode continuar, meu amor. Quando falamos em tempo, na história, estamos nos referindo aos períodos, épocas, eras, frases
Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores, que facilitam o estudo. Pronto, muito bem. Obrigado, viu? Então, gente, a gente vê aqui que os historiadores fizeram o quê? Dividiram, né, esse tempo em época, eras e fase, né, para se poder melhor entender a história ocorrida no passado, né? E a gente vê que ela analisa o passado de quê? Do homem, sua forma de viver, sua relação com os demais, né? Esse estudo acontece em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. Então, o que eu vi, o que aconteceu anteriormente, vai interferir ou não no presente, né? Muitos fatos que aconteceram muito antigamente ainda interferem no hoje, no presente, não é verdade? Então é isso, para isso é que a história é isso que a história nos mostra, tá entendendo? Esses acontecimentos, né? Ok, Lídia? O que foi, meu amor? Eu posso ler? Pode. Segundo parágrafo. Assim, os fatos corridos são agrupados em períodos ou épocas. Posso ler, tia? Pode, amor. Continue. A época do Brasil, colônia, o período medieval, assim por diante. Muito bem, obrigada. Como eu tinha falado anteriormente, né? A história, né? Estamos a história ela se refere a períodos, né? Aí ele dividiu em períodos, época, era e fases. E aí, esses períodos vêm dos fatos ocorridos, né? Agrupadamente, períodos ou épocas, onde a época, onde ele ressalta aqui, a época do Brasil colonial, ou o período medieval, ou assim por diante. Então, a gente vê, quando a gente está estudando história, a gente vê esses períodos divididos, né? Como a gente acabou de conhecer vários acontecimentos do período colonial, né? No período colonial, nós podemos ver os povos indígenas, os povos africanos, não é verdade? Então, foi dividido em períodos, ok? Quem queria continuar a leitura? Posso ler, tia? Pode. Posso ler? Em seguida, você, viu, Isaac? Depois da Clarice é o Isaac. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionando a determinado grupo de pessoas. Ok. Outra pessoa. Eu. Isaac. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, que foi um fato importante para toda uma nação que mandou significar um período histórico de Brasil, colônia para Brasil, império. Muito bem, meu amor, obrigado, viu? Então, gente, ele deixa o exemplo do fato histórico, né? Fato histórico que marcou totalmente toda a nação, que foi o quê? A independência do Brasil, né? Foi um fato importante para toda a nação, que mudou significativamente o período da história do Brasil, né? O Brasil mudou como? O Brasil deixou de ser o quê? Um período colonial
e passou a ser um período imperial, não foi? Deixou de ser colônia de Portugal, né? E passou a ser período imperial, ok? Isso foi o quê? Um fato importante que aconteceu na história. Outra pessoa para continuar a leitura, finalizando aqui o último parágrafo. Já, pronto, já. Tia Lívia pediu no chat que queria ler. Bora, pode ler, Lídia. Lídia? Lívia. A É a Lívia? Vai, Lívia. Oi, tia. Pode ler, minha linda. Já o nascimento de um irmãozinho é um fato histórico, mais importante para a família, da qual o bebê faz parte. Porém, não é um acontecimento importante para toda a nação. Ok, muito obrigada. Então, ele deu 2 fatos importantes, não foi? O primeiro fato importante que ele relatou foi a independência do Brasil, que foi um fato muito importante, muito significativo para toda a nação, não é verdade? Porque é a história do Brasil, né? É um fato que mudou significativamente o período, deixa de ser colonial e passa a ser um período imperial. Enquanto que o nascimento de uma criança, de um irmãozinho, né, também é um fato histórico importante, mas para a família. Vocês estão entendendo? E não para a nação, não é verdade? E aí a gente vem para o historiador. Historiador, como já foi falado anteriormente, né? A Clarice iniciou a aula falando sobre a importância do historiador, né? Que é a pessoa responsável por pesquisar, reunir, comentar informações, a fim de conhecer e compreender alguns fatos, né? Onde eles se baseiam em registros, escritos, né? Sonoros, que são orais, e etc. E ele é conhecido, isso tudo é conhecido como fatos históricos, né? Os fatos históricos, gente, são os próprios acontecimentos, né? São os próprios acontecimentos. Como, por exemplo, a gente pode falar do sonoro, que ele ressalta aqui, registros escritos e registro sonoro. Esse registro sonoro são aqueles fatos que acontecem que não ficam um registro escrito, ficam na memória das pessoas, né? E aquela história, ela vai passando de geração em geração através da oralidade, né? Através da oralidade. Exemplo significativo para um fato histórico acontecido aqui em Aracuiaba é as aparições de Nossa Senhora das Dores aqui no Alto Santo, que a gente chama Santuário da Mãe das Dores. Não tinha nenhum registro, né? Não existia um registro escrito. Tudo foi o quê? Oral. As pessoas daquela época foram transmitindo, né? E foi passando de geração em geração e perpetua até hoje na nossa história. Entenderam? Então, vamos lá. A gente vai para a página 109. Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar reconstruí-los com as fontes históricas disponíveis, né? Como a tia acabou de falar das fontes históricas orais, onde eu dei o exemplo. Então, para isso, é preciso pesquisar, né? Que os historiadores que fazem isso, né? Pesquisam a fundos, né? E nesse caso do registro sonoro, oral, eles vão em busca das pessoas mais velhas daquela localidade para ouvir as histórias. E aí ele passa a anotar e registrar. Hoje, atualmente, tem algum registro das aparições de Nossa Senhora, mas justamente por conta desses historiadores, né, que buscaram, né, pesquisaram e escreveram alguma coisa. Ok? Então, para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contidas nas fontes históricas, documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral, que foi a que eu citei para vocês anteriormente. Então, a gente percebe que para se ter uma história, né,
ter um fato histórico realmente bonitinho aqui no nosso livro, foi preciso acontecer tudo isso, né? Foi preciso que o historiador estudasse, né? Buscasse fontes seguras, né? Para poder fazer com que essa história ficasse, perpetuasse, né? E aí a gente, né? Como estudante, né? Como professor de história, a gente tenta mostrar para vocês essas fontes, esses fatos, né? Que aconteceram de uma maneira simples que vocês possam entender, ok? Gente, é assim, o nosso tempo acabou. A gente não terminou o livro, não tem problema. A gente ainda vai falar muito ainda a respeito de tempo e fatos e fontes históricas, ok? Na nossa próxima aula de história, que é sexta-feira, a gente continua com esse conteúdo aqui, de tempo, fatos e fontes históricas, e a tia vai deixar uma atividade no caderno, não é no livro, ok? A tia vai passar 2 questõezinhas para vocês se aprofundarem no caderno, ok? Lá no Google Sala de Aula, tá bom? Beijos e até amanhã, né? Amanhã nós vemos novamente. Diga, meu amor. Tia, tia, quando for sexta-feira, eu posso continuar lendo o quadradinho azul? Pode, minha linda, pode sim, ok? Beijos, tchau. Deixa a tia ficar aqui. Tchau, tia! Tchau, meus amores. Tchau, tia. Tchau, tia! Na sexta-feira, Tchau, eu posso tia. ler o quadradinho. Tchau, tia. Vai vir. Tchau, tia. Tchau, meu tia. amor.